Hoje vamos abordar algo vital que muitas vezes, pelo menos eu, ignorei. O sono. Dormir também faz parte do treino. O livro que eu tô falando é esse aqui, ó, How to Live. No livro, o autor fala que dormir menos de 7 horas por noite pode aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares, inclusive diabetes. Se você tem grandes ambições na carreira, o sono é importantíssimo. Além disso, o sono é fundamental para nossas relações sociais. Agora, nós vamos falar sobre o que o autor ensina sobre como a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Moura, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu expresso uma das minhas maiores paixões, compartilhar conhecimento. Para quem não me conhece, eu trabalho há 18 anos com marketing, estratégia, comunicação e ao longo da minha carreira eu adquiri essa paixão por aprender coisas novas todos os dias e acho que todo mundo tem essa paixão. No meu caso, eu aprendi através de livros, séries, filmes, podcasts, documentários, então nada de especial. O que tem de especial é que para mim esses conhecimentos mudaram a minha vida. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca a chance de se juntar a essa comunidade que aprende um pouquinho a cada dia. A cada vídeo, um conhecimento que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Hoje vamos abordar algo vital que muitas vezes, pelo menos eu, ignorei. O sono. Por anos, eu dormi uma média de 5, 6 horas por noite, focando sempre naquela máxima que a minha geração ouviu muito. Enquanto eles dormem, eu treino. Sem considerar uma outra frase que é tão verdade quanto: dormir também faz parte do treino. Ou no meu caso, do trabalho. Mas recentemente, o sono voltou à minha vida. Como eu disse, eu adoro ler livros. E um dos temas que eu gosto é saúde. E hoje eu quero falar de um livro que mudou completamente muitas crenças que eu tinha. Mas eu não vou falar aqui do meu quarto. Vem comigo que nós vamos dar uma volta por Vancouver para eu te contar mais sobre esse livro. Vem comigo que eu quero te levar em uma das lojas de livros que eu mais gosto aqui em Vancouver, a Índigo. O livro que eu tô falando é esse aqui, ó, How to Live. Esse livro foi escrito por um médico canadense. E esse livro me fez repensar bastante sobre verdades que eu tinha sobre saúde. Peter, além de médico, era ultramaratonista aquático. Mesmo sendo um médico e um atleta amador, ele enfrentou um grande desafio na sua saúde. Foi isso que me inspirou a pesquisar mais sobre o tema. Atya fala sobre a diferença entre viver mais e melhor. O foco, segundo ele, não deve ser apenas na longevidade, mas na qualidade de vida, principalmente na velhice, para que a gente possa curtir essa fase da vida com independência, podendo ir no mercado, curtindo com os nossos netos, podendo curtir, viajar e não apenas tomando um monte de remédio deitado numa cama. E adivinha, o sono é um dos pilares nessa discussão de como atingir essa qualidade de vida com longevidade. No livro, o autor fala que dormir menos de 7 horas por noite pode aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares, inclusive diabetes. Além disso, essa falta de sono ao longo da vida pode ser um dos causadores do Alzheimer e não um sintoma. Além disso, o sono é fundamental para nossas relações sociais. Quando a gente está estressado ou muito chateado, uma boa noite de sono nos ajuda a separar as emoções dos fatos. Sem esse processo químico que acontece durante o sono, a gente viveria em eterno estado de ansiedade ou de raiva. Já imaginou? Além disso, tem um outro fato essencial para as nossas relações com outras pessoas. O sono nos ajuda com a habilidade de ler expressões sociais. Então, quando a gente não dorme direito, qualquer coisa vira motivo de estresse. Até alguma expressão que às vezes era familiar ou neutra. É o famoso mau humor. Você sabe, né? Ninguém quer conviver com alguém mal-humorado. E olha só, se você tem grandes ambições na carreira, o sono é importantíssimo. Sabe aquela frase, vamos dormir com isso e amanhã a gente pensa melhor? Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz um processo de limpar toxinas. Além disso, é nesse momento que ele consolida fatos com memórias. E às vezes o nosso cérebro busca memórias de coisas que aconteceram lá atrás, mas que são fundamentais para ajudar naquele problema que a gente foi dormir. É nessa hora que a gente faz essa consolidação, acorda e fala, tive uma ideia, foi importante dormir com isso, tô com uma solução criativa. E aí eu te pergunto, né? O que é o nosso trabalho se não resolver problemas de forma criativa, independente da sua profissão? Então, pessoal, se assim como eu, você achava que dormir menos te ajuda a performar mais, eu te convido
convida a pensar novamente. O sono é fundamental para nossa performance. E agora vem a pergunta: como saber se eu estou dormindo bem? Hoje em dia, através dos relógios inteligentes ou até pulseiras, não é tão difícil assim descobrir como é que está o seu sono. Mas se você não tem nenhum desses dispositivos, tem uma outra forma de fazer, que é um teste que está no site de Harvard. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para te mostrar como que funciona. Então, pessoal, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. É um teste que está no site de Harvard. O que consiste esse teste? Você tem aqui 4 opções que você escolhe que nessa situação você nunca vai cochilar ou dormir, você tem uma pequena chance de cochilar ou dormir, você tem uma chance moderada de cochilar ou dormir, você tem uma chance altíssima. É sentado e lendo. Eu tenho uma pequena chance. Assistindo TV, pequena. Sentado e não fazendo nada num lugar público, baixa chance. Sendo passageiro em um carro por mais de 1 hora, baixa chance. Deitado numa tarde, alta chance. Sentado e conversando com alguém, 0 chance. Sentado quieto depois do lanche, sem álcool, uma chance moderada. Sentado por alguns minutos no trânsito, baixa chance. Então aqui está a minha pontuação, 7. De 0 a 10 quer dizer que o meu range está normal. Se eu tirei mais de 11, eu estou um pouco sonolento, precisava dormir um pouco melhor. De 15 a 17, moderado. Mais de 18, muito preocupante. Então, faça esse teste e comenta aí a sua nota. E aí, como é que está o seu sono? Agora, nós vamos falar sobre o que o autor ensina sobre como a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono. Tudo isso baseado no que eu aprendi em Outlive. Aqui estão as dicas práticas que podem te ajudar essa noite a ter um sono melhor. A primeira coisa que o autor fala é sobre estabelecer uma rotina. O ideal é que a gente vá para a cama e acorde sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana, porque assim o nosso corpo vai entendendo os momentos de descanso e os momentos de ficar desperto. Se você tem aquele hábito de segunda a sexta acordar às 6 da manhã, mas no final de semana dormir até às 11, isso muda completamente o seu ciclo do sono. E a cada 5 dias, o seu corpo tem que reaprender a hora que é de descansar e a hora que é de dormir. A outra coisa é se desconectar. Eu confesso que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldades. Por quê? Porque as telas estão sempre presentes, não só o celular, mas a TV, que eu adoro de assistir antes de dormir. O ideal é que a gente se desligue pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso porque a luz azul ela pode interferir na produção de melatonina, importantíssima para uma boa noite de sono. Então, galera, vamos junto comigo aqui que eu também estou tentando me livrar desse hábito que atrapalha bastante ou deixa o nosso sono menos intenso. Outra dica é criar um ambiente tranquilo. Então mantenha o quarto escuro, fresco e silencioso. O ideal é a gente considerar usar cortinas blackout e um ventilador se estiver muito quente. Outra coisa que faz muito mal antes de dormir, a cafeína, por óbvio, mas o álcool. É muito importante evitar consumir essas substâncias algumas horas antes de dormir, pois elas podem interferir na qualidade do sono. Sabe quando a gente bebe demais e apaga? Isso dá a sensação que a gente dormiu a noite inteira. Mas já percebeu como a gente acorda cansado? Isso porque a gente não chegou naquele sono profundo, que o álcool atrapalha nesse processo. Outra dica é praticar relaxamento, e aí técnicas como meditação, leitura ou um banho morno podem ajudar a relaxar antes de dormir. Eu também gosto de tomar um chazinho. Naquelas lojas de suplemento tem alguns chás que você toma antes de dormir que ajuda bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que esse conhecimento faça sentido para você, te deixe uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais descansado, que ajude na qualidade do seu sono. E lembre-se, priorizar isso é priorizar a sua saúde. E a frase que eu sempre digo aqui no canal: o conhecimento é libertador. Eu tinha uma visão completamente sobre o sono, achava que era uma perda de tempo, que se eu dormisse pouco e trabalhasse mais, era o que faria eu evoluir. E agora eu descobri a importância que é para eu ter uma alta performance no dia seguinte, uma boa noite de sono. Se você gostou, compartilha com os amigos e comenta aqui no canal se você também tem dificuldade para dormir, se essas técnicas te ajudaram e se você tem mais alguma outra para a gente aprender juntos. Até a próxima!